coisa, esse homem aí, que vocês viu, no caso, demônios na perna dele, vocês identificavam assim se ele tinha afinidade com aqueles demônios? Sim, com Hum, Ele certeza. percebia eles? Não, não. Mas era pior a ela. ela. Ela, minha mão tá tremendo. Quando ela entrou algo, era como se fosse um urso. Era um urso, entrou atrás dela. E aí a gente entrou, eles entraram os três, e assim que eles estavam dentro da casa, a mulher se voltou contra nós. Ela começou a nos acusar de uma série de coisas, nos expulsou, chamou a gente de tudo quanto era coisa. E atrás dela, a gente estava encurralada, sem energia. Nós estávamos naquela casa, sem o nosso celular, todos os celulares estavam sem bateria naquela hora. Todos eles acabaram quando eles entraram. E aquele tinha atrás dela um imenso urso. Um imenso urso. Vocês viram também isso? Ela viu. Tu viste? Ah, tu que viste. Tu viu, Dri, ou só ela que viu? Eu vi os demônios dele. E ali viu esse. O que era? Descreve ele. O que era que estava atrás da mulher? Tinha a altura do teto. Também parecia um demônio, porque era muito grande, tinha um ar de superioridade, assim. Estava atrás dela. Estava atrás dela e entrou com ela. Era muito grande. Mas a via mais o rosto que ficava nos olhando assim, de cima para baixo. Como se estivesse ali comandando a mulher. Isso, exatamente. Aí nesse dia vocês saíram de lá. Não. Ficamos um tempo lá. Mesmo com eles ali hostilizando vocês Nós ficaram. fomos na delegacia, nós fomos aqui na delegacia da Campina, nós dissemos, nós estávamos ainda juntando dinheiro para sair de lá, porque a gente queria dessa vez um lugar melhor, nós não queríamos sair para a mesma situação, então a gente, quando eles entraram lá, o meu pai e minha mãe, sabe, nós tivemos que dessa vez sair imediatamente, porque além da questão que estava espiritual, eles saíram e aquilo ficou. Eles entraram e não foi com eles, então a gente tinha que fazer alguma coisa para sair de lá. Mas esse dia, depois que ela saiu de lá, que foi uma sexta-feira, aí, do dia a noite espírita, assim, falando de forma paranormal, foi horrível. Passar uma noite no escuro, já era 20 dias quando eles tinham entrado lá. Nossa, Foi. que absurdo. Eu vi uma coisa dentro daquela casa no escuro, que eu estou arrepiada de falar, que eu achei que, quando as pessoas contam, ninguém acredita na gente, mas como no escuro. Eu estava dormindo, como a gente não tinha luz, a gente estava dormindo na sala, todas as três, menos ela. Ela dormia do quarto, eu e a Lu. E tinha as janelas de 8 metros. E da altura da janela pulou uma criatura, tremeu todo o chão e fez um rugido forte, tipo, assim do meu lado. Eu corri e chamei ela. E quando eu olhei, aquilo correu para dentro e se escondeu no escuro. E andava, pum, 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 na casa todinha, a casa toda no escuro, e aquilo começou literalmente uma guerra assim espiritual, porque para onde correr no escuro? A vela até iluminava e ele sumiu, mas ele estava em todos os lugares. O que está parecendo é que essa casa ela era um abrigo dessas criaturas, né? Era um abrigo. Olha, Inclusive, quando. Sim. eu acho assim, eu posso estar enganado no que eu vou falar aqui. Mas será que isso não é pacto que eles tinham lá para levar pessoas para lá, para dar sofrimento, essas coisas assim? Porque para, tipo assim, para alimentar esse tipo de energia, porque vocês foram para lá, vocês sofreram que só. Aí ainda vieram com mais sofrimento, tipo de, olha, cortaram luz, tudo para isso, para eles passarem por essa situação. E elas tipo, enxergaram o que estava acontecendo, entendeu? Quem sabe se eles tem pessoas que fazem esse tipo de pacto, né? Quero isso, mas traz isso para mim, entendeu? Eu creio para mim que é isso. O sofrimento, eles traziam pessoas, alugavam barato, né? Tudinho, a pessoa ia para lá. Aí, no caso, o que acontecia? O sofrimento de vocês trazia, tipo, alimentação, alimentava eles, entendeu? É isso que eu entendi. O que era essa casa antes? Aí é outra história. Eles contaram muita coisa. É outra história. É. Quer falar sobre a história da casa? Eles disseram que tinha
Não me lembro direito. Ela era uma boca de fumo e de prostituição. No passado, ela Era, foi essas inclusive o duas quarto coisas. dela era todo queimado. O chão não tinha o chão normal, era só chão queimado. Que a gente colocou um tapete no quarto inteiro para cobrir o queimado. Que disse que ia trocar o chão e não trocou. E o chão era o quê? Era taco? O que que era? Era Madeira? taco, né? Madeira. Madeira, mas o quarto todo E aí queimado. queimado de alguma coisa que faziam ali. Foi, queimaram porque estavam usando droga lá. E queimou o chão. E foi nesse quarto que eu vi a mulher deitada na cama dela, que depois ela passou muito mal. O quarto dela era o primeiro do corredor. Aí eu ia lá na cozinha, passei e a mulher estava deitada em cima da cama. Como era essa mulher, tu lembra? Loira, ela estava deitada de bruço. Aí o lençol só cobria assim a parte de baixo. Deitada tipo normal. Aí eu vi as pernas, aí eu passei, porque no quarto tinha a porta e tinha uma janela bem grande. Aí eu fui pela porta, que eu olhei e passei direto. Quando eu olhei na janela, que eu parei na janela, não tinha nada. Porque eu parei e pensei, por que ela tá deitada? Pensei que era ela. Aí só depois eu pensei que ia loira. Ela não tem cabelo loiro. Aí eu voltei correndo e contei pra ela. Acho que ela foi lá e ungiu, não foi o quarto, porque ficou uma coisa muito estranha lá. E foi nesse dia que tu adoeceste ou foi antes? Não, foi no quarto dela. Ah, Adri. já foi no quarto da Foi. Adri. Foi. Isso foi depois da Lúcia adoecer, então. Não, no caso, o que aconteceu comigo foi assim que eu cheguei na casa. Tá. Foi. Assim que eu cheguei. Isso a gente já estava nos nossos quartos, já tinha separado. Já tinha um tempo já lá. Já tinha um tempo lá, quando isso aconteceu. Aí quem passou mal foi a Adri. Aí ali a viva, essa mulher loira deitada na Foi. cama. Depois depois dessa visão dela, tu te sentiu mal ou tu já tava te sentindo? Eu tava já passando muito mal naquele quarto, assim, antes dela ver. Ele cheirava às vezes a queimado, parecia que ainda estavam queimando algo lá dentro. Do nada, a gente procurava o que era, que era uma casa, essa casa tinha uma fiação bastante precária. E então a gente andava pela casa, chamava elas duas, mas não vinha do quarto, vinha debaixo da cama aquele cheiro de queimado. Aí quando eu ficava sozinha, porque como ela não tinha segurança, a gente só dormia de dia. Literalmente, quando a gente via que os vizinhos acordavam do lado. Então, durante a noite inteira, a gente ficava ouvindo coisa. Se a gente ia na cozinha, passava alguém na sala. A gente achava que era ladrão, né? Mas a gente passava um rapaz na sala, no primeiro salão. Se ia para o banheiro, passava uma mulher. E se a gente olhasse bem para o meio assim, do corredor, tinha uma criança. Tipo, nós três víamos isso. A gente sempre estava vendo alguma coisa ali dentro. E quando acontecia, era uma noite inteira de perturbação espiritual. Perturbava nós três a noite toda. A gente via ela ali, ela via um espectro. Depois, a minha irmã, a Lúcia, passou a ver também um espectro do outro lado da janela trancada. Como era esse espectro? Ou era um homem ou era uma mulher? Não, era uma névoa escura. Ficava do lado de fora da janela. A gente só via que ficava voando assim. Depois, às vezes, entrava, atravessava assim a parede e ficava assim, só na frente. Eu vi, a minha irmã também viu a dia. E era só mesmo uma névoa escura. No meu caso, eu vi várias vezes ela. Cheguei até perto porque eu abri a janela. Não se intimidava, não saía, só Não ficava saía? lá. Não. Ficava tipo assim, se balançando. Não tinha formato de nada. Parecia uma nuvem. Só uma coisa, sei lá, parecia uma nuvem, uma fumaça também. Nesse casarão, nada intimidava. A gente orava, a gente jogava, colocava água ungida, que a gente pegava na igreja, que se aproximou por causa dessa casa, a gente voltou para a igreja que estava afastada. Nada se intimidava. Aquilo era tão, assim, era uma entidade assim tão, não sei nem explicar, que ela afrontava a gente. Ela não se intimidava com nada. Até a minha mãe, que é pastora, estava ali, a minha mãe, vamos embora daqui. A minha mãe não é uma mulher, ela não é uma mulher assim, medrosa. Mesmo assim, aquilo não saía.